paz que esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bora porque já está na hora. Mais um dia cheio da bondade de Deus, cheio do amor, da alegria. Que nada venha nos tirar desse lugar de paz, desse lugar de estar mesmo no colo do Senhor. Como é bom poder começar mais uma manhã feliz com o Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Bom dia com alegria. Deus abençoe a vida de vocês. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Me dá notícia. A família tá bem? Os filhos estão bem? O esposo está bem? A mãe, o pai? Conte-me. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Aqui tem feito frio, viu, gente? Pensa num lugar que tem feito frio. Mas de vez em quando eu acordo bem, no outro dia... Aqui eu tô dessa forma. Um dia eu acordo gripada, no outro dia eu não tô gripada mais. Aí um dia eu penso em ir no médico pra tomar alguma coisa, no outro dia tá tudo tranquilo. Aqui também travou pra mim, apareceu que tava pausado. Eu tive problema com a internet antes de entrar e tive que desligar o modem, desligar o repetidor e eu não sei como é que vai funcionar. Se travar várias vezes, vocês me falam. Me conta se voltou. Bom dia, querida. Graças a Deus está tudo bem aqui. Tem feito muito frio também e acho que esse frio está geral. Que você tenha um ótimo dia. Obrigada, minha irmã. Deus te abençoe. Renata, voltou ao normal? Conte para mim. Obrigada. Bom dia, Ana. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor por mais um dia? Bom dia, Daniele. Deus te abençoa. Bom dia, Robertinha. Se você pode, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, bom dia. Nesta manhã nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Não te glorificamos pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Que bom que o Senhor, que é o nosso Deus. Sou muito grata pela tua mão, obrigada pela tua bondade sobre nós, e inclusive, Deus, pela tua misericórdia que se renovou nesta manhã sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa mente nesta manhã para que possamos compreender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ele venha nos ensinar, que o Teu Espírito Santo ele possa mesmo nos conduzir por caminhos ainda não percorridos, que possamos olhar para a Tua palavra e ter uma revelação que antes não tínhamos visto, Pai. Queremos mesmo olhar para o Senhor e ser transformados, porque sabemos que o nosso coração é mau, é corrupto, mas uma vez alicerçados na Tua palavra, ela norteia a nossa vida. Nós queremos mesmo ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Ajuste o nosso relógio com o Seu, alinhe a nossa mente, o nosso coração com o do Senhor. Eu continuo pedindo, Pai, para que a nossa vida possa mesmo estar na realidade do céu, ouvindo, vendo e falando o que o Senhor fala, Pai. Em nome de Jesus eu apresento cada casa, cada família, cada vida que aqui está diante do Senhor. Pai amado, que nós possamos ser exatamente como o Senhor esperava, que venhamos dar a resposta que o Senhor estava esperando para o dia de hoje, a resposta ao Teu chamado, resposta a um comando, aquilo que o Senhor já nos pediu, Pai. Que possamos ser uma representação exata de quem o Senhor é, de bondade, de longanimidade, de uma temperança, Pai, de domínio próprio, de amor, de graça, de alegria, que possamos mesmo exalar, Pai, aquilo que o Senhor já depositou dentro de nós, em nome do Senhor Jesus. Que seja mais uma manhã olhando para a Tua palavra e sendo alimentados em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Amém e amém. Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês.
Que hoje seja mais um dia vivendo a realidade do céu. E quando eu digo vivendo a realidade do céu, é olhando da forma como Jesus ele olha, da forma como Deus olha e vê, é ouvindo como Deus ele ouve, é falando como Deus ele fala, sabe? É que a nossa vida possa ser a realidade do céu. Faça essa oração, fala: Deus, eu quero viver a realidade do céu. Muda minha maneira de olhar, muda minha maneira de ouvir, de falar. Nós somos maus, o nosso coração ele é corrupto. Quando nós nos afastamos da palavra, que é a verdade, nós tendemos a caminhar conforme a carne. Mas uma vez que nós temos a nossa vida alicerçada na palavra, olhando e vendo o que Deus ele espera de nós, a gente começa a ter mudanças de comportamento. E essas mudanças de comportamento nos faz ser parecidos com Jesus. Então, não sei como você acordou hoje, mas peça ao Senhor para alinhar a sua mente e o seu coração para que você seja parecido com Ele. Amém? Já estava sentindo falta e achando que não teria live hoje. Bom dia, Sila. Deus te abençoa. Tem sim, meu amor. Vamos para 1 Samuel, capítulo 26. Capítulo 26. Nós vamos falar sobre domínio próprio hoje. Vamos falar sobre não se vingar, sobre ser pacificadores, sobre dar outra capa. Ontem eu topei com algumas pessoas e eu fiz uma pergunta para 4 delas e a resposta foi muito ruim. Eu perguntei para essas pessoas se elas eram cristãs, se tinham hábitos de ir à igreja. E a resposta foi sim. Sou cristã, tenho o hábito de ir à igreja. E aí, eu fiz a segunda pergunta, que é: você lê a Bíblia todos os dias? E as respostas foram: eu leio quando vou na igreja, quando a pessoa pede para poder abrir lá na igreja, eu abro. Eu leio de vez em quando, às vezes eu abro para poder ler. Tem muito tempo que eu não leio. Essas foram as respostas que eu tive. E aí eu coloquei um desafio para essas pessoas, para poder ler a Bíblia. Mas eu fiquei triste porque ser cristão, ter uma vida com Deus e não ter leitura da palavra não condiz para mim. Para mim é a mesma coisa que você dizer que um peixe ele está vivendo fora da água. Como um peixe ele vai sobreviver vivendo fora da água? Não tem como, não tem como. Para mim é incongruente, não tem ligação ser cristão e não ter uma vida na palavra. Quero puxar a sua orelha agora pela manhã, quero começar puxando a sua orelha. Se você é uma dessas pessoas que é cristã, tem o hábito de ir na igreja, faz devocional aqui comigo, mas o momento da leitura da palavra é só nesse devocional aqui. E você não tem uma vida de pegar a palavra e ler. Antes, gente, eu fazia live todos os dias da semana. Todos os dias. Eu já cheguei fase da minha vida que eu fazia live no sábado e no domingo também. Lembro que eu fiz live no dia 25 de dezembro, no dia 31 de dezembro. E eu fazia live todos os dias. Eu criava um povo dependente de mim. Só que esse ano eu falei com Deus, eu custei voltar a fazer live. Demorei 2 meses para poder voltar. E aí eu voltei falando que eu ia fazer live segunda, quarta e sexta. E eu fiquei muito preocupada. E eu tinha uma dependência de falar assim: Deus, mas como eles vão fazer na terça e na quinta? E aí Deus falou comigo: eles não são dependentes de você. Eles não podem ser dependentes de você. Eles precisam ser dependentes de mim. E essa foi a resposta de Deus pra mim. E eu estava preocupada, igual aquela mãe que fica preocupada. E agora? Como que meu menino vai andar se ele não sabe andar direito? E eu ficava assim: meu Deus, como eles vão fazer? Só que vocês não podem ser dependentes desse devocional. Se a vida de vocês de leitura bíblica se resume a só esse momento aqui que você tem comigo, você não tem uma vida na palavra. Sabe, eu tô aqui para poder te ajudar, a gente tá lendo a Bíblia em ordem cronológica, mas não sustenta. Você precisa ter vida na palavra. Lendo todos os dias, independente se eu apareço ou se eu não apareço, você precisa ler. Se você é essa pessoa que tá ouvindo essa palavra e tá ficando muito bravo, nervoso, incomodado,
Raira, você não pode falar dessa forma. Eu vou falar, essa palavra é para você. Todo mundo que fica incomodado quando toca nesse assunto é porque você, de fato, não tem uma vida na palavra. E você precisa ter. Você precisa ser um cristão que leu a Bíblia toda. E eu falo que pelo menos num ano, você tem que ter lido a Bíblia uma vez. Se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, em um ano, você lê ela toda. Se você ler 6, você lê a Bíblia 2 vezes. E se você ler 10 capítulos da Bíblia por dia, você lê ela em 4 meses. Precisa ter uma vida na palavra. Ela precisa ser um guia. Coloca esse desafio para você, essa meta para a sua vida, de estar na palavra. Não só quando alguém está te conduzindo, não só quando você vai ver um vídeo no YouTube ou quando está na igreja, mas a sua vida na palavra precisa ser todos os dias. Até mesmo antes de aparecer aqui comigo. Lê a sua palavra e esteja, sabe, alicerçado nela. Para que quando alguém perguntar para você assim, você tem uma vida de leitura na palavra? Aí você vai falar, tenho. Eu falo para as pessoas que caminham comigo, vida na palavra, oração e jejum é a rotina de um crente. Pode ter variações e oscilações, e eu falo que isso para mim é constância. Pode ser que um dia você leia 4 capítulos, no outro, aí ó, você vai fazer 4 capítulos, aí no outro dia você faz 3 capítulos, 2 capítulos, e aí num dia você não leu. Aí ok, nesse um dia que você não leu. 2 dias que você tá sem ler. Liga alerta. Mas você precisa voltar. Constância é uma linha aqui perto, olha. Dessa linha reta. Leio muito, leio pouco, leio muito, leio pouco. Mas não é leio demais. Eu vou ler 10 capítulos da Bíblia, mas amanhã eu não vou ler. Eu vou ler um livro inteiro. Mas aí passa uma semana sem ler. A constância não é altos e vários baixos. Não, é bem aqui perto, ó. Alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Nem todo dia a gente tá bem. Tem dia que eu não consigo ler muito, mas não tem um dia que eu não leia. Nem que seja, fala assim, hoje eu tô corrido, em viagem. A viagem tá movimentada e tá tudo assim, atordoado. Eu abro Provérbios e eu leio Provérbios, o provérbio do dia. Porque talvez eu não vou conseguir abrir minha Bíblia e meditar em um capítulo e ter aquele momento ali com qualidade. Mas eu preciso ler um pouco da palavra, nem que seja lá o provérbio do dia. Eu preciso ler. Porque se eu digo que sou cristã e não me alimento, não alimento o meu espírito, eu vou morrer a qualquer momento. E a maioria das pessoas que você pega dando resposta arrogante, prepotente, sendo soberbos, vingando, falando mentira e numa vida de pecado, geralmente eles não têm uma vida na palavra. E é por isso que estão caminhando para um caminho de morte. Pessoas que não têm vida na palavra caminham para um caminho de morte. E aí quando você vê, a sua vida é muito mais de arrependimento do que de fato você ter vivido. São pessoas que são acostumadas a ser reativas e não têm uma ação. Cristo não nos chama para uma vida em reação. Ele nos chama para uma vida em ação. O que é ser reativo? É eu falar que você é feio e você falar assim, feio é você, Raira. Bravo. Não, mas essa casa não tem comida, não. Pega e faz. Essa é uma pessoa reativa. Ela rebate a algo que alguém está falando com ela. Mas uma pessoa que age é aquela pessoa que fala, você é muito feio. Ela vai ficar calada. E o fato dela ter ficado calada, ela agiu. Calar é uma ação. Ou do tipo falar, mas por quê? O que aconteceu? De onde você tirou essa opinião? É uma ação. Questionar por quê. Não rebater. Parece que é pá. Não. Cristo não nos chama para rebater. Ele nos chama para dar, na verdade, a outra face. Se cala diante de algumas falas que algumas pessoas têm colocado diante de você. Tem falado muito, tem acusado você. Aprenda a se calar. Sabe? E assim nós precisamos caminhar. Uma vida que reflete Cristo. Mas não tem como refletir Cristo se você não conhece a palavra. Eu comecei essa live falando disso porque me impressionou o fato de
justamente eu ter perguntado para 4 pessoas, e foram só 4 pessoas que eu perguntei, e as 4, 100% da minha pesquisa, dizia que pessoas iam na igreja, eram cristãs, tinham uma vida com Deus, mas na verdade elas não liam a palavra. Não tinham o hábito de ler a palavra. E aí eu parei para poder falar, olha, você precisa ler a palavra. Tinha uma pessoa que não sabia ler e eu ensinei ela a ouvir. E eu falo, como que tantas pessoas estão aqui na casa com essa pessoa? Essa pessoa não sabe ler, é cristã e nunca ninguém ensinou ela a entrar no YouTube para colocar o Cid Moreira para tocar a Bíblia. Como? Aquele que você alimenta mais sobrevive. E se você tem alimentado mais a sua carne, ela vai mandar no seu espírito. Mas se você alimenta o seu espírito, ele vai ficar tão saciado que ele vai começar a exercer o que de fato precisa. Sabe, o espírito vai estar forte e ele vai falar com você, não se vingue. Não faça isso, não faça aquilo, troque essa roupa, não coloque essa roupa. Se você não consegue controlar o que você veste, significa que a sua carne está sendo muito mais alimentada que o seu espírito. Se você não consegue controlar o que você fala, da mesma forma, porque nós somos chamados para viver uma vida conforme o céu, andar como ele anda, vestir como ele veste, falar como ele fala, e assim vai, descendo ladeira abaixo. Nós não fomos chamados para viver conforme esse mundo. Esse mundo quer ditar a roupa que você vai vestir. Eles querem ditar o que você vai colocar nas suas palavras, como vai falar. Eu tenho pessoas que caminham comigo, que chegou para mim esses dias e falou assim, Raira, eu tô com alguns vícios na fala. Eu não consigo parar de falar isso, eu não consigo parar de falar isso. Eu falei, minha filha, você tem que parar. Você é uma filha que representa o reino. E como uma filha que representa o reino, fica falando cara. Nó cara. Véi, não tem como. Você nunca vai ver a Kate Middleton, que é alguém que representa a Inglaterra, né, a realeza da Inglaterra, falando cara. Ela nunca vai dar uma entrevista falando, nossa, cara, essa semana eu fui para uma comitiva de imprensa e não vai. Não vai. Por quê? Porque ela representa um reino. E porque nós representamos um reino e queremos que a imagem desse reino seja de pessoas que andam expondo a barriga, mostrando o peito, mostrando a bunda, e ali vai descendo ladeira abaixo, andando com o tênis sujo. Por quê? Com roupa sem passar, com cabelo todo esgandaiado. Por que você quer sair para comprar com pijama, de chinelo de dedo? Não tem problema usar o chinelo de dedo. Não tem. Eu uso o chinelo de dedo. Mas se você vai sair, sabe que você representa um reino, se alinhe. A Kate Middleton não aparece de chinelo de dedo. Não aparece. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas elas querem viver de qualquer maneira dizendo que representa Cristo. Mas na verdade elas não representam Cristo porque Cristo não é aquilo. Toma cuidado, tenha esse hábito, leia a palavra, sabe? Eu lembro que uma vez eu tava com um tênis de academia, uma calça leg e uma blusa de malha azul, sabe? E ali, o Senhor, Ele ministrou no meu coração e disse, filha, você representa o meu reino e você não está bem representada. Gente, o meu tênis de academia estava sujo, eu estava de calça leg e uma blusa azul que se usa com qualquer outra calça, de menos com calça leg. E eu falei, meu Deus, eu fiquei envergonhada. E eu não cresci com esse hábito de ser vaidosa, eu não cresci com esse hábito de andar bem arrumada, eu não cresci com isso. Quem está me ensinando é o Senhor. Eu não tinha hábito de arrumar minhas unhas sempre. E agora eu fico, às vezes, à noite arrumando, porque eu preciso estar bem representada. Não é que é necessário você estar sempre com as unhas feitas, mas se você pode, vai lá, lixa ela, passa uma base. Só de passar uma base, a unha fica maravilhosa. Porque você representa um reino. É isso, Val. É isso. Por quê? Porque essas pessoas começam a associar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi falar muito que crente é feio, que crente se veste mal. Já ouvi falar demais. Gente falando assim,
Mas crente, ou crente sabe estragar a moda. Não, crente não se arruma. Porque crente não se depila. Porque crente isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E ali desce a ladeira abaixo. Todos os dias, eu olho como eu tô saindo de casa. E tem gente que fala comigo assim, Raira, pra onde você tá indo? Porque às vezes a roupa que eu coloco aqui pra live é a roupa que eu vou viver o meu dia. E eu tô sempre muito arrumada para poder ir para um casamento, para poder ir para uma festa. Eu vou para a comunidade dessa maneira e assim vai. Até para a comunidade que eu tinha hábito de ir de qualquer maneira, eu não vou mais. Eu coloco uma calça bem passada, um tênis bom, eu coloco uma blusa arrumada e vou para a comunidade bem arrumada. Ah, tem necessidade de você ir para a comunidade bem arrumada? Preciso! E eu preciso ensinar para eles que não é o fato de morarem numa comunidade que eles têm que andar mal arrumado, não. A minha igreja é uma igreja onde as pessoas vão muito bem alinhadas. Bem alinhadas. É uma classe média alta, é o povo da minha igreja. E como eu trabalho com a comunidade, as pessoas da comunidade, elas começam a frequentar a igreja. E é um choque muito grande, porque quando a comunidade ela vai para a igreja, muitos deles começam indo de chinelo de dedo, bermuda, boné, e ele vai. Não se preocupa tanto com a roupa. Mas aí eu começo a ensinar e falar assim, não, você tem um vestido? Qual que é a melhor roupa que você tem? Pode ser uma só, mas que você use essa uma todos os domingos, todos os finais de semana. Coloca uma sandalinha e vai ficar bom. E pra mim é isso, eu acho que aquele que tem muito, ele pode descer um pouquinho e andar bem arrumado aqui. E aquele que não tem nada, ele pode subir um pouquinho e andar aqui. E os dois vão ficar aqui, ó, pareados. Não vai dar aquela discrepância. Sabe? Eu acho que a gente pode andar aqui alinhado. É muito raro eu não querer arrumar e sair de uma forma bem arrumada. Depois que Deus falou que eu representava um reino, eu nunca mais saí desarrumada. Tem dia que eu tenho vontade de ir pro supermercado do jeito que eu tô em casa. Aí eu falo assim, nossa, será que esse vestido tá bom? Ah, deixa eu colocar uma sandália aqui. E aí eu vou, porque no passado eu ia de calça leg e chinelo de dedo. Eu ia de qualquer maneira, do jeito que eu tava em casa, de short, molhado, sem molhado. Se eu tava lavando o banheiro e queria ir no mercado comprar uma água sanitária, eu ia. Independente. Mas hoje eu entendi que eu represento um reino e não posso andar de qualquer maneira. Deus, ele tá te dando uma carta branca e falando assim, filha, me representa. Me representa. Aí você olha, para analisar hoje. Como você está vestido? Você está se vestindo de forma apresentável? E se precisar falar que você está a serviço de um reino, você está ok? Para poder pensar. Igual, por exemplo, não é fácil. Você fala assim, eu tenho que andar bem arrumada todo dia? Não. Eu sei que, por exemplo, a Valéria mexe com muita água, muito produto. E às vezes não vai dar para andar sempre ali alinhada, mas ela pode colocar uma roupa sempre melhor para estar na casa fazendo ali uma faxina. Dando uma geral. Pode, por que eu tenho várias empregadas, várias pessoas que passaram aqui na minha casa, todas elas trabalham com uma roupa de comício, aquelas roupas de política. E as mulheres sempre passam aqui com roupa de política e calça leg. E eu vejo que a Valéria sempre tem um uniforme padronizado. Ela trabalha com um uniforme padronizado, que é uma roupa feita, sei lá, eu não sei o pano que poderia ser feito. Mas imagina, Val, se você tem essa resposta de alguém que fala assim, nossa, Valéria, por que você trabalha sempre muito bem arrumada? É porque eu represento um reino. É isso. Nunca consegui sair de chinelo. Se vou pegar ônibus, não consigo. Com exceção das vezes que eu vou na manicure. É isso. Tá? Sim, compro na Shopee. É isso. E as pessoas vão começar vendo que há um diferencial naquilo que você faz. Né? Vamos ler o capítulo 26? Se você tá com sua Bíblia aí, abra em 1 Samuel 26. Versículo 1. Vamos lá? Alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Vou parar para ler alguns comentários. Isso foi para mim, preciso rever tudo, na verdade. Amém, Nilo.
eu lixei justamente porque não tá feia, não tá feita. Raira, você foi resposta de Deus, mas quero fazer personalizado. É isso, glória a Jesus. Graças a Deus, essa questão de vestimenta é muito tranquilo. Eu sempre ando bem formal e deixo um casaco na bolsa por causa se necessário. Ah, que ótimo. Bom dia, sou nova aqui e amo muito ser muito usada na minha vida. Coisa boa. Você falou realmente comigo. Glória a Deus. Fico feliz, fico muito feliz de verdade. E feliz por vocês comentarem. Porque às vezes eu fico pensando, mas Deus, isso era pertinente agora? Era pra eu ter falado isso agora, né? E eu vejo que Deus, ele tá alinhando o povo dele. O povo que é dele vai andar como ele anda, né? Outro dia, fui convidada para um evento. E o evento não foi legal. Foi num restaurante. E eu não posso dar muito detalhe, muita informação aqui. Mas na hora que eu cheguei no lugar, eu pensei assim, Jesus não faria o evento dele aqui. Não faria. Não faria. Então tudo que você tiver pensando, na dúvida, devo fazer, não devo, você vai falar assim, Jesus faria aqui. E se você coloca um ponto de que, mas Jesus era Jesus, Raira, eu sou eu. Não, você é irmã dele. Você está no mesmo reino que ele. Se Jesus não faz, não vai. Se Jesus não colocaria dessa forma, não coloca. Se Jesus não falaria essas palavras, também não fale. Porque você representa um reino. Tudo que você ficar na dúvida, você não faz. Eu acho que Jesus não faria isso aqui que eu estou fazendo. Jesus não assinaria esse contrato. Jesus não faria sociedade com essa pessoa. Jesus não trataria as pessoas da minha casa dessa forma. Aí você vai revendo tudo que precisa ser revisto. É isso. Apesar do cabelo não contribuir. Não consigo sair do mega ré. É uma luta, né, filha? Eu te entendo. Eu já passei por isso, qualquer dia eu volto para poder contar. Mas depois que eu tirei mega, lens, peruca, tudo, minha vida mudou, foi outra. Meu Deus, é sobre isso. Gente, nós estamos em um episódio em 1 Samuel 26, onde as pessoas estão dizendo... Elas estão dizendo para Saul onde Davi estava. Parece que Davi, onde ele passava, ele estava ali trazendo alguns inimigos. E ele chegava numa cidade, essa pessoa contava para Saul onde ele estava. E aí, vão falar para Saul onde Davi estava escondido. Aí no versículo 2 vai chegar e falar o seguinte. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gesimon, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, dormiram dentro de um círculo, formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir lá comigo? Perguntou Davi ao Hitita, Aimeleque e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abissai. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo. Com a lança fincada no chão, perto da cabeça, Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abissai disse a Davi, certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe na lança. Não precisarei de outro. Não mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar um ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice ou na batalha, que estão perto de sua cabeça, da batalha, que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro
e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abissai saíram, sem que ninguém o visse nem o acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Se você puder, risca essa parte do versículo 12. Pois o Senhor tinha feito cair em um sono profundo. E eu vou voltar falando sobre isso. Davi subiu a colina e passou para o outro lado, até estar de uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner: acorde, Abner. Abner perguntou de volta: quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu o seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele e poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegem o seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estava perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, filho, Davi? Davi respondeu: sim, meu senhor, ó rei. Por que meu senhor persegue o seu servo? O que eu te fiz? Qual é o meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite a minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe. Pois eles me expulsaram do meu lar, de modo que não posso mais viver entre o meu povo, o povo do Senhor. E disseram: vá servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Porque o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Porque me persegue como uma perdiz do monte? Então Saul disse: pequei. Volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui, até sua lança, ó rei. Respondeu Davi: mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, e eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor entregou ele nas minhas mãos, pois é um ungido do Senhor. Agora que o Senhor considere a minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Vamos lá analisar o texto, gente. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de se vingar de alguém e não vingou? Teve a oportunidade de fazer mal, retribuir com mal, né, na verdade, alguém, e não fez? Porque essa é a história aqui de Davi. Ele tinha a oportunidade de se vingar de Saul e ele não vai se vingar. Saul tá correndo atrás dele há muito tempo. Tá buscando matá-lo o tempo todo. Agora Davi tinha chegado em uma cidade e ele vai ter a oportunidade de matar Saul. Quando Saul descobre que ele estava ali naquela cidade, ele manda descer 3.000 homens, soldados, fortes, valentes, e vão perseguir agora Davi. Só que quando chega lá, Davi manda espiar o acampamento. E quando dá noite, sai ele e Abissai ao encontro de Saul. Eu pedi para que vocês riscassem o versículo 12, a parte que diz assim: eles estavam dormindo e não acordaram, pois o Senhor tinha os feito cair num sono profundo. Gente, eu vejo que isso aqui é a mão de Deus, às vezes, testando o coração de um homem que ele escolheu. Saiba que se você tem essa certeza que Deus te escolheu, ele vai provar o seu coração. Antes de você chegar no lugar da promessa, antes de você chegar nos lugares que ele tem para você exercer seu ministério, para você exercer qualquer coisa que seja, que ele colocou e confiou na sua mão, ele vai provar o seu coração. Deus fez com que o exército de Saul dormisse. Se o exército de Saul dorme e dorme bem, isso faz com que Davi chegue perto e consiga matar Saul.
E Deus permitiu que isso acontecesse para ver até onde o coração de Davi iria. É a segunda vez que que Davi está tendo a oportunidade de matar Saul. A primeira foi dentro da caverna, quando Saul entra para fazer suas necessidades, Davi chega perto e corta o manto dele. E depois ele fala: "Que Saul, ó, eu tive hoje a oportunidade de te matar e não te matei." E agora ele chega perto da cabeça de Saul. E o seu servo, que é Absai, vai dizer o seguinte: "Nossa, Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos." Vai ter sempre alguém que vai dizer pra você assim: "Nó, olha a oportunidade que você tem. É agora que você tem que dar o troco." Porque a gente não usa a palavra vingança, porque vingança é feio demais, né? Mas a palavra, eu acho que você deveria dar o troco naquela pessoa. Porque ela tem que ver e achar que ela não é esperta assim o suficiente pra te passar pra trás. A gente escuta essa questão de precisa dar o troco. Somente os maus, somente aqueles que não têm um coração firmado em Deus, prejudica o outro, ofende o outro, persegue o outro, causa morte, fere. Somente aqueles que não estão firmados em Cristo. Triste é saber que pessoas que se dizem cristãs persegue, ofende, machuca, fere e desce ladeira abaixo dando troco. Sabe? Eu fico bem irritada. Eu tô controlando minha voz. Estou controlando minha voz. Porque a minha vontade de falar assim: como pode ser crente? Como pode ter uma vida firmada em Deus e fazer tudo o contrário ao que Ele fala? A ser parciais, sabe? Pegar partido e defender um lado. Gente que defende lado, sabe? E não são imparciais. Quando a gente começa a ler Provérbios, tudo que Provérbios nos ensina é: seja imparcial. Não tome partido, ainda que esse partido seja pro lado do seu filho, pro lado do seu esposo, pro lado da sua mãe. Não pegue partido. Sabe? Ande em uma parcialidade. Imparcialidade. Davi, ele foi provado pelo Senhor. E eu vou mostrar para vocês que Deus prova o nosso coração antes de nos colocar em lugares altos para exercer chamado, para exercer o que Ele colocou na nossa vida. Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrar. Lá eu farei de você uma grande nação, vou te dar um filho, esse filho vai ser de uma descendência numerosa e plá, 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 plá. Deus vai fazer uma promessa com Abraão. O tempo vai se passar. 25 anos se passa de Deus falar a essa promessa se cumprir. Abraão já tinha entregado muito para Deus, que era abrir mão da sua família, da sua terra, de viver sozinho, encontrar uma outra terra. E aí ele sai e vai para esse outro lugar. E quando a promessa se cumpre na vida dele, em um dia, o menino já estava grande. E Deus vira e fala para Abraão assim: Abraão, pega seu filho. E ele vai dizer: seu único filho. Porque Deus tinha promessa para Isaac e não para Ismael. Isaac foi o filho que Deus prometeu. Ismael foi o filho que Abraão teve com a serva, que eles deram jeito. E uma das coisas que a gente aprende com essa história é que Deus não tem compromisso com as nossas bagunças. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele vai cumprir o que ele fala e não o que a gente arruma de problema para nossa vida. Abraão arrumou um problema e Deus desconsidera esse problema e fala assim: eu não tenho compromisso aqui com Ismael. Meu compromisso é com Isaac. Embora farei de Ismael uma nação muito numerosa, um povo forte, ele será guerreiro, todos se lutarão contra ele, todo mundo vai ser contra ele o tempo todo. Filha, a live vai ficar salva sim, tá bom? Sempre fica salva. E quando Deus pede Isaac, ele vai falar assim: eu quero que você pegue o seu filho, seu único filho, e ofereça ele em holocausto. Suba ao monte, pegue a lenha, leve o fogo e lá você vai oferecer Isaac para mim. Gente, Abraão tinha 100 anos. Quando ele vai oferecer Isaac, ele já tinha mais, porque Isaac nasce, ele tinha 100 anos. Ele devia ter a faixa de uns 110 anos, né? Eu não sei a idade certa que estava acontecendo, mas Isaac já era mais velhinho, né? Um jovenzinho ali, quase um jovenzinho. E ele tá levando Isaac, o único filho, o filho que ficou. E agora ele vai ter que sacrificar o filho. Quando ele chega no monte,
ele diz para os servos deles assim: fiquem aqui porque eu vou ali adorar o Senhor. Ele chama aquela entrega de adoração e ele vai e entrega o coração dele ali para o Senhor e fala: Deus, esse filho o Senhor me deu, mas se o Senhor me deu, você pode levar. Da mesma forma como o Senhor fez a promessa se cumprir, o Senhor tem todo o direito de tirar. E Abraão já vai ali para levantar o cutelo para poder matar o seu filho. E quando ele levanta o cutelo, Deus fala: Abraão, ele para. Não mate o seu filho. O cordeiro para o holocausto está amarrado ali. E ali ele não mata o seu filho. Mas quando ele levanta a faca, ele determina no coração dele assim: Deus, meu coração é todo seu. E ali Deus falou assim: Abraão, eu posso contar com você. Eu sei que eu posso contar com você. Davi foi um rei levantado por Deus. Saul, um rei levantado pelo povo. O povo pediu um rei e Deus levantou Saul. E Saul era vistoso, forte, bem aparente, né? Deus tinha que levantar um rei imponente, né? Para que o povo falasse: não, esse é o nosso rei. E aí Deus levanta Saul para o povo, porque o povo queria. Porque não era esse o propósito de Deus. Deus queria reinar sobre aquele povo para o resto da vida. Mas eles falam assim: Deus, as nações vizinhas têm rei. Por que a gente não tem? Eu quero rei também. E Deus fala: tudo bem, eu te dou um rei. Saul, rei levantado pelo homem. E aí Deus fala assim: Saul, você errou. Você pecou. Você fez o que eu não te pedi. Eu vou levantar um outro rei. E esse rei será conforme o meu coração. E aí Deus levanta Davi. E Davi agora está sendo perseguido. Nesse período de perseguição, são 15 anos. Nesse período, Deus vai forjar o coração de Davi. E uma das coisas que ele vai falar: Davi, olhe para a minha palavra, olhe para os meus mandamentos. Não tinha muito mandamento, né? Não tinha a Bíblia toda, mas tinha a Torá, tinha o Pentateuco, né, que Moisés escreveu. E Davi sabia o que era certo, o que era errado. E Davi sabia que somente Deus poderia tirar a vida de alguém. Quando ele tem a oportunidade de matar Saul, ele fala assim: se Deus levantou esse cara, de forma alguma eu posso abatê-lo. Deus levantou, Deus tira ele. Eu não toco nele. Naquele momento Deus falou assim: Davi, muito bem, você foi fiel. Gente, agora vamos parar para pensar. Você está com uma pessoa que te persegue há tempos. Alguém que quer te matar em todo instante. Você tem a oportunidade de matar, você não mata? É muito difícil parar para poder pensar isso. Alguém que te quer morto e ele fala: eu vou te matar, eu vou te matar. Muitas pessoas que eu visito na penitenciária, aconteceu isso. Mulheres que o homem levantou uma faca para poder matar, elas pegaram a faca e mataram. Mulheres que estavam sendo ameaçadas. Mulheres que foram aprisionadas dentro de casa e na oportunidade que tiveram, colocaram fogo no marido. Doparam ele, colocaram fogo. Porque o marido perseguia, o marido batia, o marido isso, aquilo, outro. E ela vai falar assim: eu vou pôr um fim. Porque se eu não matar ele, ele vai me matar. É quase que instintivo. Se você sofre perseguição, você quer fazer com que essa perseguição cesse. Só que Davi falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou. Eu vou mostrar pra ele que eu tive oportunidade e não fiz. E aí ele faz isso. Ele não mata Saul. E aí com pouco ele vai gritar pra Abner e dizer: Ei, Abner, como você é forte e corajoso, né? Como você é valente. Cuidou bem do seu rei, que eu até cheguei perto. Mas a gente sabe que Davi só chegou perto porque Deus permitiu que ele chegasse. Deus fez com que um sono profundo viesse sobre aquele povo e eles dormissem e não acordassem e Davi pudesse chegar. Mas Deus queria ver até onde Davi ia. E Davi foi aprovado. Aí eu pergunto pra você: você tem sido aprovado em não dar o troco? Em não se vingar? Em guardar o seu coração reto e temente diante de Deus, dizendo: Deus me mandou, quando bater na minha face, dar o outro lado. Quando alguém toma uma capa, para eu dar também a túnica. E assim vai. Deus pediu para que eu fizesse dessa forma. Olhe para a palavra. Se você é cristão, eu falei isso, talvez você está chegando aqui agora na live e você já perdeu essa parte que eu falei. Se você é um cristão e não tem uma vida na palavra, eu vou dizer que sua vida é de mentira.
é como um peixe fora d'água. Não tem como ser cristão sem ter uma vida na palavra. Não tem como. Você está sobrevivendo e não vivendo aquilo que Deus tem para você. Tem que ter leitura bíblica. Tem. Não é ficar assistindo YouTube, assistindo live, assistindo pregação e indo na igreja no domingo. Não tem como. Peixe não sobrevive fora d'água. Cristão não sobrevive fora da palavra. Do contrário, você está sendo levado para qualquer vento de doutrina. O que te fala, você acredita e você acha que é verdade. Eu posso ficar falando aqui horas e eu posso falar mentira para você que você vai acreditar se você não tem uma vida na palavra. Se você não teve até hoje, ainda dá tempo de recalcular sua rota. Recalcula sua rota e começa hoje. Um versículo por dia, um capítulo por dia. Mas não deixe de ler a palavra. E vai aumentando de forma progressiva. Depois vai para 2 capítulos, 3 capítulos, até chegar em 4 capítulos. Quando você chegar em 4 capítulos, você vai conseguir ler a Bíblia toda. Só isso aqui vai dizer acerca da verdade. Igual a irmã perguntou aqui, Raira, eu estava falando sobre a questão da vestimenta e ela disse, é pecado ir para o culto de calça? Primeira coisa, Adriana, na sua pergunta, para mim não há tanta diferenciação de ir para o culto ou ir para qualquer outro lugar. A nossa vida precisa ser santa, reta e íntegra em qualquer lugar, seja na padaria, seja indo viajar ou seja no culto. O culto não é um ambiente mais santo do que outros, tá? Então, a pergunta que se deve fazer é: a roupa que eu uso, ela é adequada para todos os lugares que eu vou? Essa é a primeira resolução da sua pergunta. O culto não tem diferenciação de outros lugares. Tem gente que usa vestido longo lá no pé no culto, mas quando vai para um aniversário, para um casamento, usa um decote lá no umbigo. Então isso não funciona. Não tem diferenciação de culto para qualquer outro lugar que você vá, tá? A roupa, ela precisa ser bem comportada em qualquer lugar. No trabalho, na padaria, no mercado, no retiro que você vai. Você tem que olhar no espelho e falar assim: eu estou bem vestida, eu represento um reino, estou mostrando alguma coisa, Espírito Santo tá ok? E aí você vai. Agora, em relação à calça, é pecado usar calça no culto? Talvez na sua cabeça pode ser que esteja assim, né? É pecado usar no culto. Mas como eu disse que não tem diferenciação do culto para outros lugares, é pecado usar calça? Eu vou falar para vocês o que a Bíblia fala, mas tudo vai de questão de cultura. Eu não vou saber dizer quando foi bem que a mulher passou a usar calça, mas na Bíblia o que tem escrito é que a vestimenta da mulher, ela deve ser diferente da vestimenta do homem. E naquela época o homem usava calça. Por isso que algumas igrejas e doutrinas vai colocar que usar calça é pecado e que mulher tem que usar saia e vestido. Mas como eu vejo? Eu não vejo que é pecado você usar calça. Tá muito mais no seu coração. Mas eu tenho uma ministração específica para mim. Deus, há um tempo atrás, ele pediu para que eu parasse de usar calça e usasse só vestido. E aí eu falei com ele assim: Deus, eu não tenho vestido para usar. Se eu for usar todo dia vestido, como que eu vou fazer? Eu tenho 1 ou 2 vestidos no máximo. E aí eu lembro que eu fui falando com o Senhor isso. E teve uma pessoa na igreja que chegou para mim e falou assim: Raira, quando você coloca essas calças, você fica feia demais. Ela falou desse jeito comigo. E ainda falou assim: quando você for ministrar a palavra, não usa calça não. E aí eu falei: tá, tô entendendo, Senhor. E aí o tempo foi passando, eu fui falando com Deus: Deus, eu não tenho vestido para usar todos os dias da semana. Como o Senhor vai fazer? E eu fui falando e esqueci da oração que eu fiz. Aí teve um dia que uma pessoa chegou pra mim e falou assim: Raira, eu tô com um vestido pra te dar. Eu, olha, que bacana, beleza. Aí, na hora que eu fui na casa dela pra me dar vestido, ela me deu 4 vestidos. Eu, olha, Deus, 4 vestidos. Agora eu já tenho 4 vestidos. E aí passou mais um tempinho, eu tava entrando na igreja, uma pessoa virou pra mim e falou assim: Raira, uma das esposas do pastor, falou assim, uma esposa de pastor, não é esposa uma das esposas, uma esposa de pastor, falou assim: Raira, eu tenho um vestido lá em casa que eu não tô usando, você quer pra você? Eu falei: quero. E aí passou. E a segunda vez guardei no meu coração.
Recebi uma mensagem no WhatsApp de uma irmãzinha da igreja que falou assim: Raira, tô com um presente pra você, preciso te entregar. E aí eu não perguntei o que era, passou-se os dias. E aí quando ela me viu na igreja, ela falou assim: você não vai perguntar qual que é o presente? Eu falei: o que é o presente? Ela disse: ai, Raira, é um vestido. É um vestido, eu acho que você vai amar ele. Achei ele a sua cara. Eu, muito obrigada. Passa-se mais um tempo, uma irmã disse assim: Raira, eu tava arrumando meu guarda-roupa. E na hora que eu arrumei meu guarda-roupa, Deus me mandou olhar para um vestido e ele falou assim: esse vestido é da Raira. E aí foi assim, gente. E aí não parou de chegar vestido. E aí foi chegando mais vestido, foi chegando vestido. E assim foi. Eu tenho uma seguidora que mora em Brasília. Na virada do ano, ela escreveu uma carta e mandou um vestido pra mim. E falou assim: Raira, esse vestido é pra você usar em ministrações, quando você for pregar. Eu olhei e vi você nele. Então, eu tenho essa experiência. Deus está me pedindo para parar de usar calça. Eu ainda uso? Uso. Se eu for na academia, eu uso. Raramente eu coloco uma calça ou outra, mas eu não tenho esse hábito mais, né? Eu uso muito mais vestido do que calça. Eu posso fazer disso uma regra e dizer que quem usa calça está em pecado? De forma alguma. Eu tenho certeza que isso é parte do que Deus tem para mim no meu chamado. Na minha igreja tem pastoras e as pastoras usam calça. Mas eu tenho uma pastora que ela só usa vestido. E aí eu fico assim: Deus, o que é pra eu fazer? E cada dia mais, Deus tem me levado pra esse lado, sabe? Pra esse lado de usar o vestido. Posso dizer que é pra todo mundo? Não posso. Mas a única coisa que a Bíblia vai falar é que a vestimenta da mulher precisa ser diferente da vestimenta do homem. E de fato é. Só que no mundo que nós estamos hoje, as pessoas querem normalizar a vestimenta unissex, né? As mulheres usando camisões parecendo homem, a calça parecida com homem, sapato parecendo com sapato de homem. E as pessoas querem normalizar isso. Só que, na verdade, a mulher é mais doce, a mulher é mais meiga, a mulher precisa de um frufru. A mulher tem sapato de bico fino, de salto alto e fica muito mais elegante. Eu só preciso caminhar. Nisso que a Daniela está falando. Caminhar na vontade dele. E como você vai saber se você está em pecado ou não? Perguntando para Deus. Fico feliz em finalizar um livro e me anseio em começar outro. Que alegria. Estou lendo um capítulo de Lucas pela manhã, um capítulo de Romanos à noite. Amanhã eu termino Romanos e finalizo Lucas. Ou seja, 2 livros em um mês. Que alegria, Val. Fico feliz demais. Ter autocontrole é fundamental para todo cristão. Amém. A doutrina da igreja dela deve seguir este padrão de uso de vestidos no culto. Pode ser. Tem igreja que é doutrina, né? Por exemplo, eu lembro que a Assembleia, por muito tempo, a mulher só podia usar vestido. Ainda tem algumas assembleias que deixam usar calça, mas por muito tempo era só vestido ou saia. A mulher não usava calça na Assembleia. Deve ter uns 15 anos, 20 anos que isso mudou. Mas na Assembleia era só saia e vestido. Doutrina acaba sendo algo que as pessoas impõem, né? A doutrina é muito feita por homens. Doutrina. Né? Igual, por exemplo, na Cristã do Brasil, as mulheres, elas usam o véu. Né? Então, todas as igrejas têm que usar véu? Não, mas eles apegam a palavra de que a mulher tem que ter o cabelo grande, porque naquela época, quando Paulo ele estava escrevendo a carta para as igrejas, ele ordenou que as mulheres usassem véu, aquelas que tinham cabelo curto. Mas por que elas tinham cabelo curto? Naquele momento, naquele episódio, as mulheres que se prostituíam, elas cortavam o seu cabelo para diferenciar das demais. Então, se você convertia e tinha um cabelo curto, para que quando você passasse na rua, as pessoas não mexessem com você, se colocava o véu. Só que aí tem pessoas que entendem que isso é até hoje, que as mulheres precisam usar véu, mas é interpretação. Isso é uma doutrina, né? Agora, costume é muito diferente. Costume, por exemplo, o que é um costume? Costume é ir pro sul e tomar chimarrão, né? É costume.
Costume é vir para Minas e comer pão de queijo, isso é costume. A minha igreja tinha o costume de usar só vestido e saia. Aí, há alguns anos, o pastor presidente liberou o uso de calça. Você é de qual? A minha igreja chama Vida por Vidas. Eu acho que cada um tem que sondar o coração. Por exemplo, a Sila disse que lá na igreja dela todo mundo usava vestido e saia e há alguns anos o pastor liberou para usar calça. Mas, supondo que para algumas irmãs é pecado usar calça. Se é pecado para ela, que ela use o vestido. Entende? Ela não pode impor para o outro um ponto que é dela. Triste seria se eu virasse para vocês e falasse assim, quem usa calça está em pecado. Ah, porque eu só uso vestido. É errado. Mas os judeus, ele tem muito disso. As mulheres judias, elas não usam calça. E elas entendem que a roupa da mulher precisa ser diferente dos homens. E por isso elas usam vestido. Nós vamos terminando a nossa live por aqui. Gente, eu fui tomar um remédio hoje pela manhã. Mas eu tô com tanta queimação aqui. Eu vou falando e vou pondo uma... Porque tá muito. Mas queimando. Vou ter que tomar alguma coisa agora. Nós vamos finalizando a nossa live por aqui. Que bom que você ficou comigo até esse momento. Que o Espírito Santo possa ministrar ao coração de vocês. E ele possa mesmo falar o que é certo ou errado. Ei, Mai, saudade, bora pra casa. Achei que você só tinha entrado e passado. Você tá por aqui, que alegria. Bora. Passou da hora, mais de 2 semanas viajando. As meninas do PG tá revoltada com você. Revoltada é a palavra. Precisamos usar roupas modestas. Não adianta o vestido colado apenas por ser vestido. Um comentário pertinente. Muito pertinente. É isso. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e você quer entregar a sua vida para Jesus nesta manhã, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Se vocês são salvos, já fizeram essa oração e a vida de vocês é de Jesus, você escreve: eu sou salvo. Um sorriso? Tirou? Isso mesmo, Luana, o Espírito Santo incomoda também. Vou fazer uma live e te entrevistar, Raira. Olha que chique que eu tô, hein? Amém. Mão no coração, fecha seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Eu sei que de mim não pode sair nada, mas uma vez que o Senhor se faz presente, o Senhor fala aos teus filhos. E isso testifica o coração deles. Eu quero mesmo te agradecer por tudo que o Senhor tem movido e feito nas nossas vidas, que nós possamos continuar vivendo a realidade do céu, ouvindo, falando e vendo como o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a praticar esta palavra, que o domínio próprio, ele esteja em primeiro lugar na nossa vida, juntamente com o amor, Pai. Não nos deixa trabalhar com vingança, com dar o troco, mas antes nos ensina a dar a outra face. Sabemos que o Senhor prova os teus escolhidos, para que quando aprovados, eles possam exercer aquilo que o Senhor confiou. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, porque até mesmo a força para poder vencer, ela vem do Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesta manhã. Eu abençoo cada casa, cada família aqui representada, cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Jesus e até sexta-feira, se Deus quiser, tá bom? Até sexta.